Fala, malucos e maluquetes de plantão! Começou mais um Rivotril aqui no Estúdio Larica na Brasa de Produções. E aí? Você já tá engrandecendo isso daqui. Tá cada dia melhor isso daqui. Claro, né? Cara, hoje vai ser um papo muito bacana, cara. Que, aliás, é um dos assuntos que eu gosto demais, que é a pizza. E a gente vai desmistificar alguns tabus aqui hoje. Queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? O que tem hoje de gostoso? Hoje é um bolinho de arroz, espero que o nosso convidado goste. É um petisquinho. Petisquinho, para nossa lanche da tarde, isso aí. Boa! Mas se vocês estiverem aí de olho, eu estou aqui super produzindo, porque eu tô já... Você tá na labuta. Preparando as receitas aí do mês. Você vai estar onde? La Camineira, segundo sábado do mês, sempre estarei Todo sábado, lá. né? Todo segundo sábado do mês. Então, aí eu já faço meus preparos. Então já fez o jabazão. Cara, e então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar um pouco de VPN, que é a Verace Pizza Napolitana. E eu não podia trazer ninguém mais, ninguém menos do que André Guidon. Obrigado. Seja Obrigado muito bem-vindo, cara. Valeu. Prazer estar com vocês aqui. Me conta aí, André Guidon, qual que é o seu cargo aí na VPN? Faz essa parte aí. Legal. Das pizzas. Hoje a VPN é uma delegação. Antes ela era... não tinha essa delegação, então antes eu era como se fosse um representante, aqui. E depois que formou a delegação, eu virei o presidente da delegação. Então, diria que eu sou o atual presidente, porque pode mudar também, né? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos começar pelo começo. Vamos lá. Porque talvez muitos aí não saibam ou se sabem, tenham um pouco de dúvida. Tem vários tabus aqui, vários mitos, várias verdades. A gente vai tentar descobrir o que é o raio que a gente tanto ouve falar em vários grupos, no YouTube. O que é VPN? O que é VPN? É a VPN. VPN. Para falar a verdade, que é a Associação da Verdadeira Pizza Napolitana. Traduzido para português, lógico, né? Como que fala em italiano, André? Associazione Verace Pizza Napoletana. Verace Pizza Napoletana. Então, ela é uma associação sem fins lucrativos que defende e divulga o patrimônio histórico lá da cidade de Nápoles. Um deles, né, que é a pizza. Tá. Dentre vários, que é uma cidade muito rica culturalmente falando, né? E acho que já 83, vai fazer quase ano que vem 40 anos a associação. Eles fundaram as 13 famílias mais tradicionais lá das pizzarias da cidade. Eles fundaram porque eles começaram a ver que o termo pizza napolitana naquela época estava sendo mal utilizado na Itália. Isso naquela época. Naquela época. Então, para mostrar... Parece que o que está acontecendo foi hoje aqui, né? É a mesma coisa. Que foi em que ano, desculpa? A fundação em 83, mas... Naquela época já estava esse lá negócio. Lá na Itália, então... Tinha nem internet ainda, né? Você ia para um outro lugar e o cara colocava lá pizza napolitana escrita na porta para comprovar que ali tinha qualidade. Tá. Você entrava, o cara não estava fazendo, não era. Independente do que estava sendo feito lá, não era. Então era uma propaganda enganosa. Exato. Então a associação surgiu com o intuito de... É o que eu falo, podia até ser bom, mas não era pizza napolitana. Tá. E aí resolveram criar um órgão regulador. Não é um órgão regulador. Mas, a grosso modo... É uma associação de pizzarias que hoje virou escola, uma série de coisas. E eles chancelam a pizzaria que serve o patrimônio feito de acordo com o disciplinar da associação. Não deixa de ser um regulador. Não é um regulador, mas ela não é... Eu falo que o disciplinar são diretrizes, não são regras estritamente definidas
porque a pizza ela é um produto artesanal. Então, ela muda de pizzaria para pizzaria que faz pizza napolitana. Ela não é radicalmente. Então, se fosse exatamente igual, a gente seria uma franquia, seria um McDonald's. Todo mundo teria o mesmo produto. Tá. Então, sendo um produto artesanal, tem a mão do artesão lá que consegue pôr a assinatura dele naquele produto. Então, é aí que começa a ter um pouco de interpretação errada no produto, né? Então, por isso que eu acho que tem muita desinformação. Tá. Hoje, o que eu vejo, André, é o seguinte. Eu acho que por desinformação, né? E talvez não desinformação, mas às vezes a pessoa não quer ter o trabalho de correr atrás do que escuta. E hoje eu acho que o pessoal acha o seguinte, não é a pizza paulistana, qualquer coisa é pizza napolitana. Exatamente. Se não é... E o pior é que nem a pizza napolitana O que é a pizza paulistana? Vamos... A paulistana é que a gente está acostumado a comer. Cheia de recheio. Aquela pizza de bairro, o que a gente comia em São Paulo a vida inteira. Isso, até principalmente uns 10, 15 anos atrás, quando até começaram a melhorar um pouco mais a pizza paulistana, né? E nem ela é muito bem definida, né? Porque tem pizzarias tradicionais, assim, super antigas, que são completamente diferentes umas da outra. E que também não é nem napolitana e nem... Cara, tem um outro segmento. Né? Eu falo que a pizza paulistana ela não tem regras muito bem definidas. Porque, por exemplo, vamos pegar uma pizzaria tradicional de São Paulo, talvez a Camelo, por exemplo. Sim. Ela não é uma pizza nem paulistana e nem napolitana. Não, ela é muito longe da napolitana, inclusive. Sim. Acho que ela é próxima de uma pizza romana redonda, que é aquela pizza bem fininha, aberta no rolo. Outra pizzaria lá do meu bairro que faz isso, eu não sei se você conhece, que chama Vicapota. Não É uma pizza super fininha, mas uma massa super gostosa, super levinha, mas também não tem nada a ver com a paulistana, né? Usa ingredientes selecionados e tudo mais. Isso é legal que você falou. Eu gosto de definir muito bem a pizza, em primeiro lugar, boa e ruim. Independente do estilo. Porque cada estilo pode ter sua pizza bem feita ou mal feita, né? Do mesmo, assim, é lógico que hoje, para você ter um selo da VPN, você tem que seguir um padrão de qualidade. Exatamente. Tá? Ponto. Então, hoje, se a pessoa passou no crivo, você sabe que você vai encontrar produtos de qualidade. Produtos, com certeza, talvez nem sempre, como é que eu posso dizer, nem sempre um dia bom naquela pizzaria. Não, mas isso é normal. Isso acontece... A gente tá, cara, é o que eu falo, quando a gente mexe com comida, né, e não é diferente para pizza, a pizza, a gente mexe com um ser vivo ali, né? É mais complexo ainda, porque pode dar ruim. Porque depende de um calor controlado, um frio controlado, Exato. A fermentação, cara, depende de vários fatores para aquilo sair bom. Exato. E depende de vários fatores para aquilo sair excelente. Tem um gap muito, muito grande. Eu brinco que é como se fosse uma escada que os degraus vão diminuindo. Isso. Mas, por exemplo, hoje, eu não sei, eu não tenho esse paladar para falar, putz, isso daqui é bom, isso daqui é excelente. Então, para mim, o bom já está muito distante do que a gente estava acostumado há 10 anos atrás. Com certeza, com certeza. Entendeu? Quando eu descobri essa maravilha, cara, você come uma pizza, você vai para casa e dorme tranquilo, velho. E às vezes, sabe o que eu escutei de amigos meus? A pessoa sai da pizzaria e aí ela chega em casa, me liga e fala assim, nossa, Perrone, eu gostei da pizza, mas eu tô meio chateado, eu paguei caro e eu tô com fome. Queria sair rolando, né? Eu falei, mano, você não teve uma puta de uma experiência? Você quer o quê? Você quer dormir, sonhar com a pizza? Porque quer giboiar ali à noite, não sei. Porque o normal da pizza paulistana, você come 2 pedaços, você fica louco, não aguenta mais. Gente, eu entendi essa diferença entre as pizzas, mas assim, e o resto do Brasil que vocês estão esquecendo?
Não, Você mas fala isso... a pizza paulista e isso daí vale pra todas as outras A cidades? pizza paulista é a referência de pizza brasileira. Tá. Então, como o epicentro da pizza foi São Paulo, por causa de uma imigração italiana, eles acabaram exportando, não é exportar, mas quando começou a se fazer pizza em outros lugares do Brasil, a referência era a pizza paulistana. E a pizza paulistana, ela tem um porquê também existir daquele jeito, né? Por quê? É muito legal porque eu gosto muito de estudar história para entender onde a gente tá e por que a gente tá desse jeito. Eu tô triste que só tem 1h30, cara. É legal até falar isso antes de falar quais são. Eu gosto dessas diretamente coisas. O que é pizza napolitana. Você imagina que a associação ela foi criada, vou linkar com isso em 83, porque desde a década de 60 eles estavam sofrendo esse lance de colocar pizza napolitana nas placas, não sei o quê, fora de Nápoles. Não só fora de Nápoles, mas como no mundo receberam muitos italianos do pós-guerra, principalmente italianos do sul da Itália. Então aqui São Paulo, capital, recebeu muito napolitano, calabrese, siciliano, pugliese. Nova York recebeu também essa mesma leva de gente. A Austrália também recebeu, tem uma Argentina. Minha avó é pós-guerra. É pós-guerra, então. E o que acontece? Esse pós-guerra trouxe muita gente, mas não trouxe pizzaiolos. Os pizzaiolos tinham emprego, eles tinham empresa, porque o pizzaiolo era dono da pizzaria e ele conseguiu se manter lá em Nápoles. Então, falar que não veio ninguém é talvez exagerado, mas se veio um ou outro e não sei se trabalhou com pizza aqui. Imagina as pessoas chegarem aqui com uma lembrança do que ela comia lá. Chegar aqui e não ter a pizzaria, não ter o profissional pizzaiolo. Aí não tinha a farinha da mesma qualidade lá, falando pós-guerra. Não tinha tomate, não tinha mussarela, não tinha fior di latte, não tinha nada. Eles foram adaptando com o que eles tinham. Então, o que tinha? Tinha forno de pão aqui em São Paulo. Quando você pega esses fornos de lastro, de pizzaria antiga, ela é grandona dentro, ele tem uma altura imensa lá dentro, tal, aqueles pedaços de lenha desse tamanho, o cara jogava lá dentro. Aquilo é forno de pão, que foi se passando de geração em geração para fazer pizza. Então eles acharam aquele tipo de forno. A farinha que eles acharam naquela época era isso, o tomate era... Então a pizza paulista, ela, o que ela é? Ela é uma lembrança, uma adaptação, adaptada com que ele... Então você imagina assim, a pessoa não sabia fazer, não conseguiu nem encontrar o ingrediente. Então é uma adaptação que eles tinham na época. Como a pizza nova-iorquina também é isso. Nova York só tinha forno de carvão. Carvão sempre foi o combustível, principalmente do norte dos Estados Unidos. Então, pode ver que tradicionalmente lá em Nova York eles chamam de cold fired pizza, que é a pizza feita no forno de carvão. E não é nosso carvão vegetal, é diferente. É um carvão mineral lá. Que é aquele meio, parece uma pedrinha. Tal, briquete, né? Tipo um briquete, E aquilo gera um calor... É um calor mais alto ainda, né? Só que assim, você olha um forno daquele, ele é completamente diferente de um forno que a gente está acostumado a ver em pizzaria paulistana mais tradicional e completamente diferente de um forno de pizza napolitana. Então, o lance começa já aí. Então, o que a gente tem como referência de uma pizza tradicional brasileira, vamos chamar assim, que surgiu aqui em São Paulo por causa da imigração, é porque ela é uma adaptação com ingredientes que eles acharam na época. E forno que achou na época. Então eles sabiam que era uma massa fermentada, que ia tomate e algum queijo em cima. E hoje piorou mais ainda, né, cara? Tipo, acho que nessa época... Piorou o quê? Você diz pela qualidade dos produtos? Pizza de estrogonofe, pizza de hot dog que eu faço. Eu ia falar, pizza você acabou de de frango frito. Ele tá ajudando a piorar, você viu? Então, pois é. Mas Tá. a gente vai conversar sobre isso, cara. Eu quero saber pouco da tua visão. Só antes de voltar para esses termos mais técnicos, apesar de você falar que a paulistana, o pessoal se inspira nela, eu vejo muita diferença de cidade para cidade, né? É porque não tem muita loucura. Não tem uma diretriz para seguir, falar assim, isso aqui... Se eu não me engano, a Pizzaria Brás, ela registrou o nome pizza paulistana, alguma coisa assim, para poder defender
Mas eu acho que esse estilão, assim, que a gente conhece aqui, ela vem de Castelões, vem desse estilo igual da Brás, igual da Margherita, igual dessas pizzarias mais tradicionais, que tem pelo menos 30, 40 anos. E dizem que pizza boa só em São Paulo, pra você É comer, isso né? que eu ia falar. Cara, não é porque eu sou de São Paulo, mas é lógico que a gente está acostumado e pode ser muito regional. Sim. Mas, por exemplo, já fui para o Rio de Janeiro, faz tempo, não pode ter mudado, lógico que mudou, e não comi boas pizzas. Fui pro Nordeste. Os últimos 5 anos o cenário de pizza mudou muito no Brasil. Sim, mas 5 anos antigamente, atrás vamos era falar de 10. tenebroso. né? Ketchup na pizza. Mas será pra que é baixo. tenebroso pra gente? Porque assim, você fala, por exemplo, com um carioca e ele defende a pizzaria dele. Depende. Talvez porque ele não tem outra referência. Como o hot dog, né? Como o Cada um hot coloca dog de uma coisa. Osasco. Colocaram o Osasco como a capital mundial do hot dog. Eu concordo, mas tem gente que não concorda. Eu não sabia disso. Osasco é a capital mundial do hot dog. Só perde pra Nova York. Olha só. E agora eu quero entender um pouco, que tem muito mito, eu quero saber os mitos e as verdades. Quais são as normas, né? Normas que fala? São diretrizes. Vai, que a gente pode... Que precisa ser seguido. Tá, a associação ela criou um roteiro Um roteiro. de metodologia, não de receita. Tá. Onde, através daquela metodologia, você chega a um resultado. Tá. Tá? Falando tecnicamente, ela é uma massa de produção direta, onde todos os ingredientes são misturados na mesma etapa, não juntos, mas na mesma etapa. Não tem polish, não tem biga. Não tem biga, tá? E ela fermenta de 8 a 24 horas, sempre em temperatura ambiente. Então eu posso ter essa variação de 8 a 24. Exatamente. E ela é sempre farinha, água, sal e fermento. Não tem azeite, não tem açúcar, não tem nada. É só isso que você está malte, falando. não, é isso aí. Tá. Tá? E aí o que acontece? Dentro dessas 8 a 24 horas, você vai escolher a sua farinha um pouco mais forte, a sua farinha de média força, dependendo de quanto tempo você vai fermentar ela. Você vai escolher o quanto você vai colocar de fermento, porque de 8 a 24 horas é um gap imenso. Muito grande. E você, inclusive, pode mudar a quantidade de sal num dia como hoje, que está mais Para fresco. fortalecer. Não, você coloca menos para ele não ser um antibacteriano, né? Um bactericida tão forte que ele retenha a massa muito vai demorar fermentação. muito pra crescer. Então o sal tem essa propriedade também, O né? sal, quanto mais eu boto, mais ele retarda. Mas ele retarda. Isso. Então você pega num dia frio, Você bota menos sal. menos sal, mais sal quando tiver mais calor e às vezes farinhas mais fortes quando Isso tá mais calor não faz também. diferença no sabor da massa? Não, porque a variação não é tão grande. Porque a gente tende a usar menos farinha no inverno e usar mais farinha no verão, pela temperatura ambiente. É por isso que a gente Por fala... que, André? Porque as coisas são muito mais aceleradas no verão. Sim. Não só a parte de fermentação, mas com a parte de maturação. Então Tá. você tem uma coisa que degenera muito mais rápido no Então calor. você está me falando que a parte 100% é a água? Parte 100% é água. A referência da receita napolitana é 1 litro de água. Nunca me contaram isso. Olha só. Até onde, por isso que ela achou estranho perguntar por que mais farinha e por que menos farinha. Porque até onde eu sabia, Você a regula a parte água. 100% se Mexer na farinha se e começa na regulava a farinha água, e você coloca... Pra falar a verdade, assim, se você pensar objetivamente, ela é muito simples. A água é sempre água. A farinha, ela varia. Sim, ela varia pode do moinho, ela varia da granola. Sim, varia de muita ela varia, coisa. inclusive, se você tem um estoque de 10 sacos numa pizzaria, o primeiro até o último saco, que a tendência da umidade é descer. O último saco ser mais úmido. Caramba, hein? Então, por isso que não existe medida exata de farinha. Existe o que a gente chama, que é a assinatura do pizzaiolo, que é o ponto de pasta. Que a gente sabe quando a gente para de colocar farinha e deu o nosso ponto. Tá. Entendeu? Por isso que a gente fala que é uma metodologia e não uma receita. Porque
tem o feeling do profissional ali, o artesão, para poder fazer a pizza. Quer dizer, o principal ingrediente aí é a pessoa que está com a mão na massa, Exatamente, né? a pecinha atrás do teclado. Agora, olha que engraçado. Você tá vendo como são as coisas, cara? Porque eu comecei a me interessar muito pela pizza napolitana um pouco antes da pandemia. E eu fazia e não conseguia. E eu sempre achava que o problema era eu. Mas o problema não era eu, o problema era o forno. Né? O que manda numa pizza é o forno. Né? Teoricamente, não o forno, mas sim a temperatura. São as duas coisas. Na verdade, assim, é um pouco do material que está dentro do forno. Isso eu estou falando no nível profissional. Quando você tem uma pizzaria que você precisa fazer 200, 300 pizzas numa noite. É diferente de uma situação que você está fazendo, sei lá, 10 pizzas para os amigos. Né? Ou uma em casa. Uma em casa. Mas quando eu falo uma ou 10, é muito parecido o que você vai fazer. E aí, o que acontece? É ligado à temperatura, em primeiro lugar, mas o mais importante é como essa temperatura é transferida para dentro do produto. Tá? Então, eu sempre falo que o momento mais importante, que é o que você observou, é a cocção. E aí, eu fui procurar, né, porque... Cara, quando você quer aprender alguma coisa, você procura internet. Né? Hoje em dia, Hoje em dia é assim que funciona. E aí você encontra várias referências, você encontra uma pessoa que você se identifica, que você vê que tem uma didática legal, né? E você vê pelos resultados da pessoa também, o que ela está entregando, se é próximo o que você espera. E até então, até você me falar agora, na verdade não, mas eu só estou querendo levantar esse ponto. Eu só tinha achado, desculpa, André. Imagina. Eu só tinha achado pessoas que faziam ao contrário. Começavam pela farinha e iam acrescentando água. Inclusive, no caso, acho que é a primeira vez que eu ouço ao contrário, né? Em todas as partes de gastronomia que a gente aprende. A panificação é assim. O 100% é farinha. Então, massa artesanal, você coloca a quantidade X de farinha e aí você vai acrescentando aos poucos a água, que pode ser mais ou menos, né? Sim, então só que daí muito diferente, né? Tem uma coisa que tem a diretriz que você de hidratação também? Tem. A referência não é exato, não é um relógio suíço, também depende, né? do clima e tudo Depende mais. do clima, da absorção da farinha e tal, mas em média varia de 1.600 a 1.800 de farinha por litro de água. O que dá isso em proporção? 65? Dá 58 a 62. Tá. Mas não é que se você usar 550 você não está fazendo pizza napolitana, porque vai depender do seu ponto de pasta, se a farinha... Por exemplo, as farinhas que chegam aqui no Brasil, elas chegam muito mais secas que a farinha na Itália. Tá. E com porque elas passam qualidade. Hã? Com menor qualidade Não, também. a qualidade é boa, é tão boa quanto, mas a viagem faz a farinha ficar mais seco. Principalmente importadores que trazem em containers com temperatura controlada, com controle de umidade e tal, a tendência é chegar muito mais seco aqui, porque eles querem proteger do mar. Que geralmente isso vem de navio. E então, assim... Que já é úmido, a referência é esse, 1.600 a 1.800, mas não quer dizer... Então, mas na internet cada um caga uma regra. E a gente nunca sabe, cara. Mas se você entrar no site da AVPN... Não, aí tudo bem. pizzanapolitana.org, abaixar o disciplinar, tá lá. Então pronto. É muito simples. Só que é para as pessoas entenderem, porque às vezes elas escutam e elas proliferam o que elas escutaram e nunca foram procurar na verdadeira fonte, né? Então a gente começa a escutar um monte de abobrinha, cara, sabe? Tem muita groselha. Tem muita groselha, né? Ô André, e como é que você foi parar nessa história? Aliás, não. Nesse lugar? Como você foi parar na pizza? Na Você tem outra formação? Você hoje é dono de pizzaria. Sim. Olha, isso começou há quase uns 20 anos atrás. Hoje eu estou com 43. Tá.
E eu sempre fui um apaixonado por gastronomia em geral, tal, principalmente gastronomia italiana, família dos dois lados toda italiana. Meus avós por lado da minha mãe, meu avô era casaro, fazia mozzarella, fazia ricota, isso em Nova York, né? Eles vieram da Itália, foram para Nova York. Minha mãe é nascida nos Estados Unidos. Então parte da minha infância foi dentro de um laticínio e dentro de uma deli italiana. Então eu vivenciei isso, sempre ficou muito forte e enraizado em mim. O que é uma deli? Uma deli uma delicatessen. Igual tem as delis judaicas, tem as delis italianas. É isso que eu ia italianas. falar, porque normalmente a gente vê muito termo deli para coisas judaicas, né? Sim, eles começaram como um laticínio e depois abriram a loja na frente. Que nada mais é do que um lugar onde vende produtos artesanais. Exato, frios, importados, na época ele tinha, cortava, fazia sanduíche, fazia canole, fazia isso, fazia aquilo, e vendia a própria mozzarella lá, não só na loja, mas também para restaurantes italianos e tal. Então a especialidade dele era basicamente mozzarella, caciocavallo e ricota. Cacio o quê? Caciocavallo. Que é isso? Queijo. Ele vem da produção da mozzarella, mas ela é maturada, É né? muito bom esse queijo, É uma cara. delícia. Mas precisa aprender a degustar. Sim, Ele tem um gosto peculiar dele. ele tem as particularidades dele, sim. Como assim você gosta, Perrone? Você com a sua lactose aí? Cara, mas isso não quer dizer que eu sabia não coma para que passar ele mal. Ele tem Eu sou intolerância, intolerante à né? lactose. Eu também. Putz, gente, Você sério? imagina. É uma tristeza. Mas você... Mas desde pequeno ou foi depois? Não, começou com uns 30 anos de idade. o meu começou com 40, faz uns 8 anos. O meu uns 30 e pouco eu comecei a sentir, mas os últimos 5 anos eu senti bem, assim. Você acha que é porque você consumia muito? Não, eles falam muito Ninguém de... sabe o que fala também, Não, eles né? falam assim, muita gente que é de origem mais próximo dos trópicos, Mediterrâneo é mais próximo entre os trópicos e do Equador, são pessoas que de geração em geração foram consumindo menos leite porque não tinha como armazenar leite. E isso foi influenciando. Isso é uma das histórias que eu escutei, se é verdade ou não. A verdade é que a gente não produz mais a quantidade de enzima necessária para a quantidade de queijo que a gente quer comer. E aí você sendo intolerante hoje, porque assim, eu sei o quanto eu passo mal, mas o dia que eu quero passar mal, eu passo mal e tá tudo bem. Né? A única coisa que eu tenho uma distensão abdominal e gases. É só isso. Não tenho mais nada além disso. Não, eu passo bem mal. Eu fico ruim pra caramba. Eu tomo enzima quando eu vou comer alguma coisa. Mas então, olha só como o meu negócio foi mudando. Antes a enzima funcionava pra mim. Depois não. Agora já não funciona mais, Caramba. cara. É porque eu não como quase, né? Eu evito. É que eu gosto, cara. Não, eu gosto. Mas eu sou menos masoquista. Ai, deve eu ser acho. muito triste, Então, é que né? você não passa você passa muito mais mal do que eu. E outra coisa que eu acabo também comendo quando eu como pizza e tal, eu tento consumir a mussarela de búfala, 100% búfala, que a búfala tem um índice bem menor de lactose. Tá. Então isso ajuda muito. A búfala fresca, né? Então ela tem um índice assim, tipo uns 90% menor do que o leite de vaca. Gente, vocês estão entendendo por que é Rivotril? A gente já foi pra VPN, a gente não deixou ele terminar da onde veio o negócio da pizza, entramos na lactose e já vamos voltar pra VPN daqui a pouco. Vamos. Mas conta aí. Delicatesse do Bom, vô. aí assim, aí eu comecei a minha formação original é desenho. Você Sou desenhista, mas nunca trabalhei. Desenhista do quê? Desenho artístico mesmo. Eu tinha uma especialização em quadrinhos e tal. Ah, que legal. Mas assim, não era o que eu sabia fazer, mas não era o que eu queria fazer. E assim, é um dom. E você, mesmo com dom, hoje você exercita? Não. Nunca mais. Não, de vez em quando tá no telefone. Você desenha pro seu filho, vai. Desenho pro meu filho, Tá, exatamente. legal. Tá. Mas, assim, não faço nada, assim, de desenho. Profissionalmente, não? Não. E aí eu comecei a trabalhar junto com meu pai. Meu pai faz outra coisa que não tem nada a ver. E durante um tempo trabalhei com ele. Mas aquilo sempre ferveu dentro de mim até um momento que eu já namorava com minha esposa. Eu lembro que a gente saiu para comer pizza
E eu tive uma daquelas noites assim de jiboiar, É ruim, cara. que não digeria, não sei o quê. E eu acordei tão puto da vida. Falei, não é possível que não tenha uma pizza leve, que você come. Tanto é que o nome Leggera da minha pizzaria quer dizer leve. Porque foi o que me levou a pesquisar a pizza. E eu caí na pizza napolitana por causa disso, né? Porque você vai estudando história, vai vendo origem, não sei o quê. E tem uma coisa também que me ajudou muito, que a minha esposa é filha de napolitanos. Tá. Então, assim, eu comecei a namorar muito cedo com ela e tal. Então, eu sempre estive dentro de uma família de napolitanos e eles sempre falavam, não, a pizza napolitana, a pizza napolitana. Então, Mas vocês se conheceram por causa da comunidade Não, italiana? não. Foi por acaso? Foi por acaso, não tem nada de comunidade e tal, mas... e aí a coisa foi direcionando, eu fui deixando uma coisa, entrando na outra, e antes de abrir a Leggera eu já estava muito envolvido com as marcas de farinha que estavam começando a entrar no Brasil. Mas por que, se você não tinha pizzaria, qual que era o teu Porque envolvimento? eu tinha estudado muito e eu sabia aplicar o que eles estavam trazendo. E eu também tinha como conversar com as pizzarias que queriam entender como mudar o processo, não para a pizza napolitana, mas mudar o processo delas dentro, com aquele produto que estava chegando. Isso estou falando 12, 13, 14 anos atrás. Nessa época você dava consultoria? Então, hoje eu acho que era uma consultoria, Tá. né? Na época era uma coisa que a gente ia junto, apresentava junto lá, dava um treinamento rápido. E a partir daí eu estava estudando, fazendo curso, ia para Itália, fazia um curso, voltava, estudava. E aí chegou uma hora que eu falei, poxa, eu tenho que... Eu já tinha feito curso na associação, já tinha feito estágio lá em Nápoles. Chegou uma hora que eu falei, bom, eu acho que eu vou abrir. Agora está começando a ter os produtos aqui e tal. Eu sabia que o que tinha aqui no Brasil não fazia, não dava. E colocando um parênteses, quando abriu a Leggera, não tinha esse monte de produto, mozzarella de búfala, bem feita, Quanto o tempo fior de tem latte. a Leggera? A Leggera vai fazer 9 anos agora, mês que vem, em outubro. E os primeiros meses da Leggera, eu filava a própria mussarela dentro da Leggera. Eu fazia a mussarela lá dentro porque eu não admitia entrar um bloco de queijo lá dentro. Caramba, é um trabalhão, hein? Nossa, super. Mas aí foi uma pesquisa junto com a família da parte da minha mãe e tal, trazer um pouquinho do que era a história do meu avô e tal. Foi bem legal. Foi muito trabalhoso, mas foi um dos gatilhos, né? Aí, voltando, aí chegou uma hora eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero abrir e tal. E aí a gente foi ficar um período lá em Nápoles, trabalhar mesmo dentro das pizzarias, conhecer bem a operação. Porque uma coisa era conhecer o produto, a outra era conhecer a operação como deveria ser. E aí quando a gente voltou, a gente começou a bolar a Leggera. Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu perguntei quanto tempo faz. A tua primeira unidade é a unidade ali que é próximo à Rua Estados Unidos? Não, né? Não. É a do... É a do de Perdizes, é tipo a 50 metros do Allianz Parque ali. Tá. Porque eu vou te contar uma coisa que eu fui recentemente, não recentemente, acho que faz alguns 4, 5 meses, um pouco antes da gente se encontrar no evento do Rogério, eu fui por indicação de um amigo, né, do Micail. Eu fui naquela próxima rua, ali no... Sim, ali através da Lorena. Isso, ali. Tá. E aí fui, cara, comi a pizza, tal, do caralho. E aí o nome ficou na minha cabeça, né? Olha só como são as coisas. Há uns 7 anos atrás, eu fui na sua de Perdizes. Lá de Perdizes. E eu achei uma bosta. De verdade. Saí de lá falando, puta que pariu, uma massa mole do caralho, paguei caro, não tinha cobertura, na verdade eu tô falando, não tinha recheio. Né? Você, tipo, cadê o meu recheio de 2 dedos? Mas olha só como... Era referência de pizza. Exatamente. Né? Cara, e aí depois eu assim, depois... Mas aconteceu muito lá no começo isso. Eu comi, mas muita aí... gente saiu frustrada de lá, às vezes. Mas é outra cabeça. Eu não tava estudando. Cara, é o padrão que a gente estava acostumado. Sim. Né? De repente eu como uma coisa todo sábado durante a minha vida inteira e um amigo meu me leva num lugar
e é totalmente diferente o que eu já comi, É isso aí, porra, eu falei pra ele, mano, você é maluco? Não curti. Não, Reclamou. saí de lá reclamando horrores. Tanto é que esqueci do nome, esqueci de tudo, não voltei mais e tudo Pagou mais. da Né? vida Apaguei da vida. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu fui comer, eu já tinha outro conceito na minha cabeça de pizza e tal. Tanto é que quando eu comecei a estudar a pizza, o que eu entendia no YouTube é que a borda tinha que ser crocante. Tá. Né? Que todo mundo se vangloriava que quando tirava do forno, apertava a borda e tinha que fazer crack. Ah, mas toda pizza é crocante quando sai do forno. Né? Não, mas... A pizza napolitana é que depois de 30 segundos ela perde. Sim, mas tudo Mas bem. Não, o pessoal quer que dure 30 minutos, né? Aquele crack, né? Então, mas o que eu entendo hoje, que a pizza napolitana, ela é mórbida. Ela é macia. Sim, é uma pizza que você pega na mão e ela tem que dar aquela brochadinha ali para você dobrar e comer do jeito certo. Eu falo, a pizza napolitana ela não é mole, ela é macia. É bem diferente. Sim, não é... Mas é uma coisa engraçada, porque tem gente que fala, não, a pizza é mole. Eu falo, não, mole não, porque ela tem um pouco ela de tem estrutura que você dobra e etc, etc. E aí, na minha cabeça, cara, eu fiquei com isso na cabeça de ver no YouTube e etc, etc, que a pizza sai do forno e aí na hora que o cara tá cortando a pizza ali para fazer as divisões, ela tem que fazer crack. E tudo bem, continuei fazendo assim. Era o jeito que eu gostava de comer, né? E aí depois eu fui entender que não era o jeito certo de se fazer. A pizza napolitana. A pizza napolitana. Né? Tanto é que quando eu fui depois de novo na tua pizzaria, eu já estava buscando outra experiência. Tá. Eu já queria a experiência de verdade. Né? Aí eu já estava procurando como que é o de verdade. Né? E aí eu entendi que a borda... Você queria vivenciar aquela... Eu queria viver... A sua pesquisa, o seu estudo, né? Para ver se é o que eu queria para minha vida, né? Ou se é o que eu gosto. E aí, cara, agora a gente vai entrar talvez numa coisa que eu entendo que você fale que é um patrimônio. Como que você vê, com que olhos você vê hoje o que o pessoal está chamando, né, mesmo na Itália, de pizza neonapolitana? Isso aí, para falar, ele apareceu nos Estados Unidos, né? Eu não sei. Neonapolitana apareceu nos Estados Unidos. Mas está chegando muito isso no Brasil. Sim. Na Itália aconteceu muito o lance da pizza contemporânea. Tá. É que os dois, teoricamente, é igual. Eu acho que assim, meu ponto de vista, lógico, minha percepção do que é isso aí. Eu acho que as pessoas querem se apoiar no nome napolitana e colocar um sufixo ali, entendeu? Pra ter uma chancela. Neonapolitana ou uma coisa depois, tipo, pizza napolitana contemporânea. É meio estranho. Como é que você... São coisas diferentes, a neonapolitana da contemporânea? Assim... Porque pra mim, teoricamente, é a mesma coisa. Pra mim Né? também é a mesma Pra coisa. falar assim, qualquer coisa que não Só eram nomes diferentes. Qualquer coisa que não faça parte daquela metodologia é um outro tipo de pizza. E pode chamar do que quiser. Chama autoral, que eu acho que deveria ser. Tá. Meu ponto de vista é que devia ser uma pizza autoral. Que não deveria nem entrar um nome napolitano. Número 1, sim. Eu acho que... Tá, é isso que você defenderia. Eu falo, existe uma feijoada contemporânea? Não. Não, existe o cassoulet, por exemplo, que é outro nome, né? Sim. Que parece uma Ou feijoada. então feijoada light, que vai menos existe coisa. Existe um fogo de chão contemporâneo? Não. Você, o cara que é churrasqueiro, então fica puto. Tá falando que fogo de chão contemporâneo. Como que Entendeu? é isso? Você morreu 3 gaúchos, só de eu falar isso ainda, né? Então, é a mesma coisa. Eu sempre falo assim, se coloca no sapato do outro lado, que você vai sentir. Então, eu acho que toda pizza bem feita é boa, independente do estilo. O que acontece é que existe um desserviço quando a pessoa sequestra o nome e não faz. É uma apropriação indevida. É um desserviço para quem está fazendo direito aquele produto. Tá. Não direito à pizza. Eu sempre gosto de deixar claro porque assim, é o que eu te falei lá no começo, pizza boa e pizza ruim
elas são indiferentes do estilo. A pizza boa sempre vai ser boa e a pizza ruim sempre vai ser ruim. Posso te falar uma coisa? Se eu chamar de pizza contemporânea ou de pizza autoral, eu não vendo, cara. Eu sei. O que vende é o nome. É o nome. Né? Mas o nome pra quem conhece também, né? Então, mas isso hoje tá pegando força. Mas você pega uma pessoa que nunca comeu, ela vai numa pizzaria que não faz, mas se apropriou do nome, e o cara sai de lá e fala, não gostei. Ele pode ser que não vá na minha. Nunca mais. Tá. Entendeu? Por quê? Porque o cara fez um desserviço ali para um produto que pode ser que aquele cara gostasse. Mas por exemplo, eu fiquei sabendo que é napolitana por conta que o Perrone estuda e tudo mais, e sempre fala sobre isso. Agora, uma pessoa leiga, acho que tanto faz se for napolitana ou não pra ela, desde que seja gostosa. Que é o que eu falo, eu acredito muito... Talvez essa chancela aí não seria mais para vocês do ramo que trabalham... É que hoje estão usando isso muito na mídia, o nome napolitano é uma coisa que vem crescendo. É igual foi o hambúrguer artesanal, né? Que, lógico, o hambúrguer artesanal ele tem várias vertentes, né? Então a gente tem o hambúrguer alto, o smash e vários outros. E é a mesma coisa que estão fazendo com a pizza. Estão criando um glamour tão grande, mas ninguém sabe o que é realmente de verdade. Hoje eu eu acho que meus clientes especificamente, falando da minha experiência, né? Eu acho que eles voltam porque a pizza é boa em primeiro lugar. Né? Mas assim, existe um problema no jornalismo que nem mesmo os jornalistas sabem identificar, então eles colocam, então eles espalham talvez um pouquinho mais essa desinformação. Não que ele esteja desinformando, talvez ele não esteja informado 100% para poder falar daquilo com propriedade. Mas assim, no final é aquilo, o cliente volta porque você está fazendo bem feito. Agora, você é dono de pizzaria, você é uma das pessoas que representa a VPN aqui no Brasil, e eu acho que quantas pessoas tem mais que fazem a mesma coisa que você no Brasil? Hoje são 27 ou 20. Hoje foi aprovada uma do Espírito Santo. Mas isso você está falando pizzaria? Pizzaria... Não, eu estou falando pessoas que representam a VPN para chancelar uma... Tá, não, então, quem sempre chancela é sempre sempre lá. Mas você é o representante aqui no Brasil. Sou eu e os dois vice-presidentes, que é o Gil, lá de Brasília, e o Gabriel, que é lá de Porto Alegre. E você é o quê? O presidente? Eu sou o presidente, os dois estão como Mas aí vocês viajam até os locais para... Tudo depende, cada caso é um caso, porque hoje, com internet, facilitou muito essa comunicação via... mas vocês não têm que experimentar, por exemplo? Então, se a associação acha que a gente tem que ir, a gente vai. Acontece da gente ir e acontece da gente não ir. Tá. Então, uma das coisas que ajudou muito a difundir e melhorar muito a produção dentro das pizzarias foram os cursos. O curso que o Rogério fez comigo, que eu conheci o Perrone através do Rogério. E esse curso ajudou muito, porque tinha muita gente que tinha pizzaria, achava que fazia pizza napolitana, e quando fez lá o curso, identificou uma série de problemas de metodologia dentro da pizzaria. O Rogério ele mudou, né? Se você pega o vídeo do começo do Rogério, eu sei exatamente o momento que o Rogério fez o teu curso, que foi quando eu comecei a escutar teu nome através do Rogério, né? Que eu comecei a querer saber quem era você, querer conhecer o teu trabalho e etc, né? E se você assiste os vídeos, é nítido, né, a evolução do produto também. Do produto e do manuseio do produto. Do jeito que ele pensa o produto, né? Então, além o jeito que ele pensa é visível também, mas o manuseio do produto principalmente. Sim. Porque antes eu vi o Rogério, por exemplo, assim, não se abre uma pizza napolitana assim. Não. Não se abre uma pizza napolitana por gravidade. Não, na beira da mesa, não. Não se abre. Tá. Então, eram coisas que o Rogério fazia que eu também me espelhava nisso, né? Porque você começou a fazer vendo ele, comecei a fazer vendo ele. Mas ele fez um super serviço não pra pizza. Não tô eu falando acho legal pra caramba. Não tô falando que foi um desserviço, muito pelo contrário.
E aí, ele sempre buscando melhorar. É isso que é legal, a parte da humildade dele de querer melhorar e mostrando isso. Isso. E ele sempre falou, ele nunca escondeu, tipo, ele poderia ter feito o curso e aparecido lá com outra técnica e, sabe, e ele sempre, fiz o curso e falava, tô aqui fazendo o curso, não sei o que lá, biriri bororó. E hoje, você consegue ver a diferença de produto e a diferença da mentalidade também. Então, às vezes, ele como que chama eles chamam em italiano de schiaffo ou em inglês chamam de slap, né? Que é a metodologia do tapa. Né? O schiaffo é um tapa. Então, às vezes o Rogério abre do jeito que não é para abrir e ele fala assim, espero que o André não esteja me vendo. Eu não consigo assistir ele tanto, mas é engraçado. Mas ele sempre fala, quando... Né? Às vezes ele tá num lugar que não dá para fazer, ou então a massa tá muito mole, né? Porque ele faz coisas diferentes, né? Por causa do conteúdo e tal. E ele fala, nossa, eu espero que o André não esteja me vendo. Agora, o que eu penso, André, é o seguinte, a gente fala muito do desserviço. Eu concordo com você, com a história do desserviço, mas hoje, por exemplo, a gente tem você no Brasil e mais 2 pessoas. Como diretivo da associação, Isso. sim. Mas todas as pizzarias que são afiliadas, elas são também agentes da associação. Mas é muito difícil uma pizzaria ter um canal no YouTube, é muito difícil uma pizzaria querer fazer conteúdo no Instagram. Então eu acho... Não de metodologia de produção, a gente trabalha outras coisas no Instagram. Né? Mas eu acho que falta uma pessoa que represente e que traga conteúdo pra gente, por exemplo, não ficar refém dessas coisas perdidas que a gente escuta. Entendi. E não seria interessante, até para a associação, difundir isso para talvez pessoas mais jovens, né, que estão buscando conhecimento, um conhecimento gratuito também. E assim, acho que fica até mais fácil para o consumidor entender o que é o seu produto, que tem um custo mais elevado, né? Porque você tem que conscientizar as pessoas. Igual o Perrone falou, que há 7 anos atrás ele saiu reclamando. Eu achei uma merda. Então, porque a pessoa não conhece. Isso é muito legal, né? Assim, eu gosto de escutar isso. Porque em algum momento daqueles 7 anos teve algum estalo. Assim. Sim, eu mudei o meu Ele estudou, meu jeito de ele pensar. foi... Não é que o gosto começou... de jeito nenhum. O gosto foi maravilhoso. Mas eu não estava tendo as características que eu esperava. É a mesma coisa, por exemplo, se você tem uma memória afetiva de alguma coisa que você sempre come e se muda um X ali que faz diferença, você vai falar, mano, não é. Uhum. Não é. Você entendeu? Isso é muito interessante. Quando eu comecei a estudar pizza, eu comprei um livro em inglês. Não lembro o nome agora do livro. É de um padeiro famoso, professor, que chama... É uma coisa Reinhardt, o nome dele. E o começo do livro é muito interessante, porque ele fala de uma viagem que ele volta para a cidade natal dele. E ele tá, 20 anos longe da cidade natal. Ele ia visitar os pais e tal, mas quando ele voltava, ele nunca comia a pizza da infância dele, né? E um dia ele volta para visitar, não sei se são os pais, tio, não sei, e o irmão dele falou, eu vou te buscar no aeroporto e na volta a gente vai passar na pizzaria X, que a gente comia quando era criança, quando a gente era adolescente, tá, antes de você mudar. E aí ele chega na casa lá dos pais, não sei o que, e o irmão dele pega, morde, fala assim, nossa, é igualzinho quando a gente era adolescente, né? Ele morde e fala, tá horroroso isso aqui. Quer dizer, ele ficou 20 anos longe daquela referência, e o cara trabalhando com panificação, estudando várias coisas, viajando pra Itália e tal. Ele comeu e falou, imagina, isso aqui é horroroso. Tem certeza que é igual? Porque ele também se prendeu um pouco no sentimento de ser alguma coisa legal que ele comia quando era... E ele foi entender que a memória afetiva dele foi apagando porque ele foi aprimorando. Então é a mesma coisa. E hoje eu não consigo comer outro tipo de pizza. Sim. Né? É engraçado isso. Se você for na casa de alguém e tiver lá, você não vai comer. Eu vou falar exatamente o que eu fiz. O gosto tá gostoso, mas a massa é uma merda.
Não, e muitas das vezes... E você sabe que eu sou sincerão. Ah, sim, e assim, até regional. A Pega pizza uma aqui... aguinha só. Eu pego, cara. A pizza aqui da Zona Norte vai ser muito diferente da Barra Funda, por exemplo. Quando eu comecei a namorar o meu marido, 15 anos atrás, Não, água mesmo, obrigado. a pizza lá era horrível. Eles não cozinhavam a massa chegava crua. Umas absurdos assim, né? Aí eu falei, não, você tem que experimentar Obrigado. o da Zona Norte. Aí na Zona Norte comeu e falou, nossa, é super diferente mesmo. Vai mudando de bairro pra bairro. Vai. Não, o que me deixa puta é a massa não estar cozida. Tava mole. Esse é um dos maiores problemas, né, da pizza, é esse. As pessoas, elas têm eu falo que é um mito da fermentação, maturação, que é isso que deixa leve, mas o que deixa pesado mesmo, a pizza não tá cozida do jeito certo. Ó a minha azia aí, né? Na hora. Vamos ver vamos voltar nos mitos e verdades. A pizza napolitana, ela tem uma temperatura que ela precisa ser assada? Tem. Então, voltando naquele processo inicial, que a gente faz a massa, cria o nosso ponto de pasta, a nossa assinatura ali, quanto tempo vai fermentar e tal, vai chegar o momento de fazer a pizza, né? Então a gente tem que assar ela na temperatura correta, mas não existe uma temperatura precisa. Tipo assim, regula e vai dar sempre certo. Isso é de acordo com o teu feeling da massa daquele dia. Exatamente. Não do feeling, da sua assinatura. Então, uma massa que tem um pouco mais de água, a tendência é você ter que chegar mais perto dos 90 segundos. Massa com menos água é você geralmente trabalhar com um forno um pouco mais quente e ficar mais perto dos 60 segundos. Por que isso? Porque a água tem que evaporar da massa. Quanto mais água você coloca, mais tempo vai demorar para evaporar. Se a água não evaporar, não existe um processo de gelatinização de amido, coagulação de proteína e vai criar ingestão. Então, é a parte artesanal. Por isso que eles falam assim, a pizza napolitana se assa de 60 a 90 segundos. Tá. E qual que é a temperatura? De quanto a quanto é bacana? Tá. Falando de temperatura de lastro, quando a gente fala... Lastro é a base. É a base, é o chão do forno, né? O lastro, quando a gente fala de um material correto para assar pizza napolitana, que é o biscotto di Sorrento, que é um material mais poroso, argiloso, que não é refratário, geralmente a gente fala de 450 a 480 graus. Tá? Caraca, velho. Quando a gente fala de temperatura de forno, é acima de 500 graus de ar que está lá dentro. Tá? Por que a gente consegue trabalhar essa temperatura toda com esse tipo de lastro? Porque ele é mais delicado na transferência de calor. Então esse é um dos grandes problemas que existe, que as pessoas têm, é porque elas têm geralmente fornos com refratário dentro. E o refratário, ele é muito agressivo. Se eu botar 500 graus no refratário, você vai queimar na hora. Na hora. Na hora. Entendeu? Então, se você trabalhar com 450 graus, 460, que é o que Também a gente trabalha, queimar. você vai queimar no refratário. Se você trabalhar no biscotto, ele é dócil, ele é poroso, então ele é um material que esquenta, esfria rápido, esquenta rápido, esfria rápido. Então você coloca a pizza, ele rouba o calor e ele começa a transferir mais gente. Ele transfere com muita delicadeza. E aí, quando ele não tem nada na superfície, ele recupera a temperatura rapidamente. Exatamente. E é diferente do refratário. O refratário, quando você usa falando profissionalmente, né? Ele é muito agressivo, você começa a colocar a pizza ali no mesmo lugar para poder tentar dar uma baixadinha, chega uma hora que ele dá aquela brochada e você precisa esperar alguns minutos para ele recuperar. Porque como ele é muito denso, a tendência dele é demorar mais para esquentar, para esse calor penetrar. Tá. E aí a gente tem... Então, quando a gente fala de calor, eu falo que tem qualidade de calor. Não é só uma coisa técnica. Tipo, eu mirei a pistola laser, tem que estar X. Porque vai depender de como aquele X está sendo transferido para sua pizza. Eu tenho que saber que pedra que eu estou usando. Exatamente. Então, o refratário, eu falo, passar de 410, 420, você já está em apuros. Porque ele vai transferir... E ele não vai ser uma cocção muito Eu faço 390 no meu. Cheguei numa temperatura que eu acho que é
o meu ponto... Mas o refratário funciona bem nisso aí, 380, 390 é perfeito. Quando eu coloco 400, vai. Só que eu não posso piscar. Se eu tiro assim, tipo, vamos lá, vamos falar, dependendo de quanto de água que eu coloco na minha massa, se eu tô fazendo uma massa menos hidratada e vai, sei lá, 70 segundos, se eu fizer com 80, eu lasquei, né? Isso é um dos grandes problemas que a gente vê quando a pessoa não tem esse conhecimento de como é a transferência de calor, porque não se aprofundou no produto. A pessoa assa metade do tempo em cima da pá, já viu? Levantando a pizza. Aí tá errado, né? Porque a pizza ela assa do chão para baixo. Se você tira, ela para de assar. E você começa a criar problema. Você fala assim, puta, queimou embaixo, deixa eu subir para finalizar ela. Já foi. Errou. Então a pizza ela tem que assar, 90% do tempo ela tem que assar apoiada no lastro. Então você não consegue ter 450 graus e apoiar uma pizza em refratário 90% do tempo. Tá. Não existe a conta não fecha, sabe? Tá. Por causa do jeito que o calor é transferido pra pizza. Hoje como existe pizzarias, os fornos também têm selos? Tem. Eles são fornos aprovados para a utilização. Não é que o forno a lenha, por exemplo, tem muito produtor artesanal lá na Itália que não tem um selo da VPN, mas que faz uma construção correta, usa o material correto. Os fornos, principalmente a gás e elétrico, eles têm que ser homologados pela associação para É você isso que ser eu ia afiliado. perguntar. Não é obrigatório o forno ser a lenha. Não é obrigatório ser a lenha, mas se ele for a lenha, ele tem que trabalhar como um forno homologado. Tá. Se você não provar que ele está funcionando... É uma das coisas que acontece quando alguém manda uma documentação lá e o forno não é um forno homologado, é uma das coisas que eles mandam um agente ir lá verificar. Tá. Porque eles sabem que o forno é um calcanhar. É onde dá as merdas mesmo. O forno, na verdade, eu fui entender isso porque eu comecei em casas de amigos, né? Que eles viram que eu fazia pizza. Ah, vem aqui, tem um forno de pizza aqui, não sei o que lá. Cara... E é o caseirão, aquele de tijolo. É o de tijolo, Sim, E, cara, aquilo é uma bomba. é uma bomba. As pessoas que fizeram aquilo, você olha, tá muito bonito e tal, mas depois que você entende a lógica, cara, você vai metendo lenha e não para de meter lenha e o calor não segura, Não, porque não tem isolamento porque não nenhum, tem né? nada que segure ali, Não tem né? isolamento térmico nenhum. Então, o forno, ele é 50% da pizza. Eu acho que é um pouco mais, vai. Assim, o jeito que você faz a massa e manipula ela no balcão é 50%. E o jeito que o forno é construído e como você assa são os outros 50%, no meu ponto de vista, né? Mas você sabe quando uma pizza tá bem feita é na cocção. Não Cara, tem. e eu acho que a pior as pessoas, mesmo as pessoas que fabricam, elas não estudam, cara. Não, certeza. Porque uma chaminé no meio de um forno de pizza, depois, assim, às vezes você olha e fala assim, nossa, bonito. Cara, mas depois você vai entender o calor, ele faz isso, né? Não, ele entra e já sobe pelo meio, né? Então, mas o certo seria ele fazer isso, né? Ele faz o calor quando a exaustão é fora. Você tem a boca aqui, né? Que é uma meia-lua, é um meio círculo perfeito do forno napolitano. Metade dele entra oxigênio e outra metade sai exaustão. Então o oxigênio entra, passa pela labareda que está num lado, circula o forno e sai por cima. Então ele circula é como se fosse um forno de convenção, tipo uma air fryer. Sim, assim. esse forno aqui é convenção. Isso. O ar roda lá dentro, quente. Aí se você tem a porcaria da chaminé no meio, O nada ar- acontece. já começa por aí. Fora que não tem isolamento, então você não tem equilíbrio nenhum de temperatura dentro. Os fornos rotantes hoje, eles vieram para ajudar, eles são homologados. Que sinuca, hein? Porque, cara, O que é os fornos rotantes? É de esteira? é um forno que é igual o forno que eu tenho aqui, só que em vez de precisar da mão de obra para ter um forneiro ali, é forneiro que chama? Forneiro, Para ter o forneiro ali que faz o movimento da pizza,
ele tem uma superfície que roda Ah, tá. e você não precisa daquela mão de obra. Primeiro não é bem Automação. assim, você sempre precisa de alguém para pôr a pizza. Não, só para pôr e tirar, mas você pode não tirar. tem a pessoa que precisa ter a cabeça pensante. Tá, a pessoa não precisa ser. Eu acho que assim, vai depender do estilo de pizza. Não vou acabar com o forno. Tá, tudo mas bem. ele para pizza napolitana não serve. Mas esse forno nunca vai ser chancelado VPL. Não. Isso é quase uma certeza minha, né? Porque ele não tem equilíbrio suficiente para essa temperatura alta. Não, eu acho que não rola. Eu acho que já tentaram. Assim, por isso, o forno elétrico e o forno a gás, eles são combustíveis alternativos para lugares que não podem queimar lenha também. Você tem que comprovar para a associação, falar, nesse lugar eu não posso queimar lenha. Aqui em São Paulo hoje é muito difícil você tirar o vará para trabalhar com lenha. Não, Não tem sido? Não, o pessoal criou Tem esse lenha mito. produzida pra Hã? isso. Tem lenha produzida pra Tem, não, o produzir pessoal pra criou isso. esse mito, mas não existe. O seu é a lenha? Os meus duas pizzarias são a lenha. Se você tiver uma lenha certificada de reflorestamento, que não cria cheiro, nada, não tem problema nenhum. Resinosa, né? Tem Oi? Que não é Resinosa, resinosa. exatamente, Então, também tem a ver muito com quem trabalha com Com churrasco. defumação, sim. Com defumação e tal. É a mesma critério. Então, hoje a gente usa basicamente eucalipto, que é o que tem muito aqui na região sudeste. No sul tem lenha bem legal, que é a... Agora me fugiu o nome. Bom, quando eu lembrar... Mas é uma lenha que é um pouco mais densa, mas tem um poder de calor também muito legal. Fora do Brasil, eu estive no Uruguai e lá eles têm uma lenha que eles só fazem com lenha também, o churrasco, e aí demora muito mais pra queimar, Sim. né? E... Porque o eucalipto é muito rápido, né? O eucalipto, então, tem dois, né? Tem um que é não sei se é vermelho, outro é amarelo, um é mais denso. Eu tenho uma tendência de comprar os dois, que às vezes eu quero que faça mais fogo rápido e Pra subir mais a temperatura e não faça tanta brasa, e às vezes eu quero o denso pra criar um pouco de brasa junto, né? Mito ou verdade? A lenha. Bolinho de arroz aí, gente, a receita do dia. Vamos lá. Vou Ó, essa perguntar, pimenta tem tá leite? forte, hein? Tem leite? Tem queijo. Não, queijo não tem problema. Não, então tá. Tem Leite, um pouquinho de queijo. leite. Né? Queijo é o quê? Tipo parmesão e tal? É, assim? parmesão. Ah, não, aí não tem. Não, o problema é quando é leitão, assim, mesmo que... E qual foi a pergunta? Vamos lá, não fiz ainda, vou fazer. Né? A lenha. A diferença da lenha pro gás ou o forno elétrico. Dá gosto na pizza? Não dá gosto. É uma na pizza. lenda, né? É uma lenda. Não dá. Ó, aqui, ó. Uma defumadora profissional. Alguma coisa defuma em 60, 90 segundos? Não dá tempo. Acho que o cheirinho dá? Não Nada. dá. Primeiro que assim, quem assa a pizza napolitana do jeito certo, não sobe a pizza na fumaça. Porque o pessoal coloca lá no fica teto. embaixo, A gente deixa a pizza sempre naquele trecho que tá entrando oxigênio. Parte aromática, não. Mas o calor da lenha eu gosto mais, e eu tenho explicações técnicas, do que o calor do gás e do elétrico. Por quê? Me contam. Porque a lenha, por mais seca que seja, ela sempre tem um pouco de umidade, Tá. tá? E aquela umidade, ela tá... Ajuda também? Ajuda também... eu vou ligar com o pão. O pão, o pessoal não faz A injeção criar crosta? Então, todo mundo acha que é pra criar crosta. Não. Sabe pra que serve vapor no forno de pão? Por quê? É justamente para não criar crosta. A crosta ela cria depois, porque se você cria uma crosta, o pão não desenvolve. É pra ele dar o salto. É para ele dar um salto, porque se você mantém a casca úmida, o pão salta. Ele abre a pestana. Depois você tira o vapor e faz ela criar. E a mesma coisa com a pizza. Então, quando você tem um forno mais seco, a tendência é você ter que usar uma massa com um pouco mais de hidratação. Pra dar o salto. Para ela te dar um salto. Se você usar a mesma massa do forno a lenha, colocar num elétrico, ele não sai a mesma pizza. É muito louco isso. Então, assim, eu gosto do jeito que o calor do forno a lenha ele cozinha a pizza. Então,
ele tem a brasa, ele tem vários tipos de calor, né, dentro. Então a brasa tá fazendo aquela irradiação de calor direta, tem o fogo que faz essa chama por cima, que dá um outro tipo de calor, tem o calor que vem pelo lastro, que está sendo... Ele está quente por causa da brasa que está apoiada e não está sendo forçado ou por uma resistência elétrica ou por um duto embaixo do forno. Geralmente os fornos profissionais a gás têm duto embaixo que se alimenta do calor do forno para não perder temperatura, né? Então, assim, eu gosto mais da lenha. Mas você consegue fazer pizzas boas num forno a gás e num forno elétrico sem problema. Eu falo para os meus alunos, André, que é o seguinte... Delícia, hein? Na minha Pimentinha tá fortinha, tá? Mas tá gostosa. Na minha cabeça, cuidado que isso aí é a fábrica de bomba. hemorroida, viu? É mesmo? Tá vendo? Vamos ver. Vamos ver, se ficar vermelho, pronto. Continua, vai, Perrone, deixa eu... Eu acho que nada substitui o fogo, cara. É igual mesmo no hambúrguer. Né? A temperatura também no elétrico não chega? Chega, a gente hoje tem bons fornos elétricos. Por exemplo, eu tenho em casa o forneto, né? O forneto chega a 500 graus, né? Apesar de que eu não tenho uma pedra que suporte 500 graus. Então eu asso as minhas pizzas a 390. Mas eu acredito que é exatamente o que você está falando. O poder da chama, nunca você vai... conseguir, por exemplo, num forno de esteira, Não. num forno elétrico, né? A gás, ok, você tem uma chama ali, mas a lenha... Mas ela não dança que nem a Isso chama isso da que eu ia- lenha. exatamente. É diferente. Tem né? a alquimia ali, né, gente? Do fogo. Cara, mas a gente estava falando da esteira rotante ali, do rotante do forno. Serve para adiantar o processo de uma pizzaria? Eu acho que serve. Serve para você poupar uma mão de obra? Eu sei que serve. Mas eu acho que você vai perdendo um pouco da essência de um produto, Artesanal, sim. né? Então, por exemplo, se eu me denomino pizza artesanal, né? Eu acho que você tem que ser artesanal desde o começo do teu processo até o final do seu processo. Não adianta você fazer tua massa. Tudo bem, a maceira ela tá ali para te ajudar. É necessário, não tem como fugir. Não deixa de ser uma pizza artesanal porque você fez na maceira. Alguém teve que olhar a massa Alguém ali dentro. teve que olhar a massa. Agora, por exemplo, vão me matar agora quando eu falar isso. Uma máquina que abre a pizza. Dá aquele frio na espinha, né? Que ela ficou. Você tá entendendo? Porra, eu matei um processo artesanal. Aí eu tenho essa máquina que abre a pizza, aí agora eu tenho um forno que é rotante. Ou que de esteira, né? Que entra de um lado e sai pronto do outro. Cara, cadê o legal do negócio? Cadê o glamour da coisa, né? O glamour da coisa. Assim, eu acho legal isso, é um assunto legal, assim. Primeiro, voltando na VPN, as pessoas acham que a VPN é a polícia da pizza, né? E não é. Eles só defendem o produto deles. Eu achei, hein? De fora eu achei que era isso aí. É que é passado como isso, né? Não. A gente já brincou, eu já brinquei com você com isso, mas no fundo eu sei como funciona e eu sei para que serve, né? Mas Eles não estão nem aí se você está fazendo outro tipo de pizza. Sim. Eles não estão preocupados. Eles só não querem eles só não querem que você use o nome incorretamente. Incorretamente porque eles defendem uma coisa como uma associação faz. Cara, né? Não tem desculpa, mas o que eu vou falar aqui talvez seja um absurdo. É uma religião, brother. Assim, é uma coisa que vocês acreditam. É uma filosofia, eu falo. Isso, pronto, é uma filosofia de vida. Entendeu? Então... E olha, eu gosto de todos os estilos de pizza. Quando o pessoal me convida, vou ali, vou aqui, eu como tudo, eu não tenho problema nenhum. Você respeita outras filosofias. Total, e admiro quem faz coisas bem feitas, sempre. Eu tenho vários amigos no mundo da pizza aí. Só que você escolheu para você seguir uma filosofia. Da minha empresa, sim. Pronto. Aquilo ali... E tá bom? Tá ótimo. Eu tenho cliente todo dia na casa, Então, eu pronto. não posso reclamar. Então, é a O mesma... problema é quando não entra, né, o cliente. É né? a mesma coisa, o churrasco. A gente tem o churrasco tradicional, gaúcho, o churrasco não sei o quê. Tem isso aqui, chamam de churrasco, que é a defumação, né? O churrasco americano e etc.
Cara, cada um é o seu estilo, cada um entrega uma coisa. Exato. E tá tudo bem. Não, pra mim sempre tá tudo bem. Né? Agora, o que eu acho que é muita hipocrisia, por exemplo, é as pessoas que são não rudes, fanáticas. Cara, tudo que é coisa fanática não funciona. É doido, o negócio fica... Eu vejo isso muito engraçado, né? Eu vejo o pessoal defendendo moinho de farinha, assim, como se fosse um time de futebol, Eu vejo gente defendendo empresa de forno, assim. Cara, cada um tá fazendo o seu trabalho, escolhe o que você quer pra dentro da sua casa ali. Tá tudo bem, Tá mano. tudo ótimo. Pra mim tá assim. E não é porque você escolheu o A que o B é ruim. Você Exato. escolheu porque você quer. Não é assim que funciona? No final, tudo é plantio, né? Você planta, Você colhe. você colhe. Eu acho assim, se você tem um mau produto, é o que você vai colher lá na frente. Se você não estuda, não aprimora, ou se você tá mais se você se preocupa mais em ter um salão bonito e lá dentro da tua cozinha você Não ter profissionais. não ter profissional e ainda economizou na tua ferramenta de trabalho, comprou qualquer Exato. porcaria, isso aí vai ser o reflexo do teu produto aqui no salão. Assim, a hora que o cara para de entrar pela porta, o cliente, eu brinco. Ontem eu tava batendo papo que a primeira coisa que eu falo quando eu contrato alguém pra dentro da pizzaria pode ser o cara que vai lavar o prato ou um gerente, qualquer um. Primeira coisa que eu pergunto assim quem é que paga você? Menos da metade entende. Vai falar que é você. Aí eu Não, falo, mas quem me paga, por exemplo, se eu sou um pizzaiolo, é a minha pizza, o meu produto. pra falar a verdade, assim, é quem passa pela porta. Não, também, mas Aí eu falo assim, cara, se o cliente entra e ele come a pizza, gostou, ele volta. Se ele entra, comeu a pizza, não gostou, ele não volta. e ainda fala mal pra 100 pessoas. Sim, exatamente. Então eu falo assim, cara, a gente tem que fazer o melhor possível e o máximo de possível, mesmo sendo produto artesanal, igual. Porque ninguém volta num restaurante porque tá fazendo diferente. Você volta num... Você volta num restaurante pra comer aquele prato que você gosta porque toda vez tá diferente? Nunca. Nunca. Entendeu? Então, é uma coisa que eu vejo acontecendo muito no mercado, é que as pessoas estão preocupadas em postar foto na internet de pizza bonita, eles estão preocupados em ficar falando quanto eles colocaram de água na massa, quanto eles fizeram isso, quanto tempo eles guardaram na geladeira fermentando, Você tem essa sensação que, desculpe o palavreado, gente, mas parece aquele cara que quer mostrar que o negócio dele é desse tamanho. Deixei 200 horas fermentando. Sim. Usei 80% de água. É. Cara, pra quê? Você acha que o cliente está preocupado com isso? Não, Não, e nem você. Não. Você não vai conseguir abrir uma massa. Não. Ele tá falando para outro profissional para dar uma... É só para mostrar, né, que o negócio dele é maior. Exatamente. Então, eu falo, cara, o importante é você que tem bastante entrada no meio do hambúrguer, você sabe, o cara volta na hamburgueria porque toda vez tá diferente. Nunca. A gente preza a padronização. Padronização. Aliás, não só no hambúrguer, eu acho que todo empreendimento De tem restaurante, que ter. sim. Tem que ter padronização. Não tem jeito. Porque se eu gostei de uma coisa e volto, é por aquilo que eu gostei naquele momento. Exato. E se na segunda vez que eu voltar tiver uma vírgula diferente, cara, fudeu. Exatamente. Então, o cara que fica toda semana toda semana isso, toda semana aquilo, fica... Cara, esse cara é muito louco, assim, né? É um mercado engraçado esse da pizza. É assim. ingrato, né, também, às vezes. Sim. Agora eu te pergunto uma coisa. E o teu não teu, na verdade. Como que você vê o delivery desse tipo de pizza? Porque ele é muito delicado. Esse produto é delicado. Eu acho que, assim, qualquer pizza que preza por qualidade ao invés de quantidade já vai sofrer. Porque se você comparar um sanduíche, um hambúrguer e tal, que é uma coisa compactada, que está junto ali, embrulhado, ela tem uma massa calórica ali, porque ela está aglomerada ali. A pizza ela é achatada, fina, ela dissipa muito rápido.
Então, sofre. Ela sofre bastante. Mas assim, o cliente que está pedindo, tem muita gente consciente de deixar uma frigideira ligada. É isso que eu ia perguntar. Na hora ali, só para... É isso que você se o recomenda cliente- em algum lugar, numa caixa, você fala para melhor degustação e ter uma experiência melhor, faça tal coisa. A gente tinha na caixa, depois a gente tirou. quê? Porque muita gente já fazia, assim, e depois o desenho da caixa foi mudando e tal, mas a gente tinha essa dica. Mas nos primeiros 15 minutos ali, eu assim, às vezes eu ponho no carro e levo pra minha esposa em Garante. casa, ela come, eu como, pra mim tá boa. Assim, Então, mas e para aquela pessoa que que quer tá... pizza extremamente quente? Não, que tá tendo aquela experiência por uma indicação e ela ainda não sabe o que espera ela. Ela não vai ter uma boa experiência igual tem no teu restaurante, por não. exemplo. Eu não sei em qual estilo de pizza ela vai ter, porque qualquer uma que sai na hora do forno, mesmo que seja um pouco mais cobertona lá ali de coisa, é diferente. Você colocou na caixa, achatou, eu não E sei. outra, tem vapor, né? Agora, a Mas você pizza... teve uma modificação aí, pandemia? Do cliente de Você delivery? já trabalhava com delivery antes, provavelmente, porque já faz 7 anos. Se o Perrone foi lá. 9 anos. A gente, engraçado, no começo a gente não abriu com delivery. A gente abriu e falou, não, vamos fazer delivery, vai Temos ser um só aqui. pterodátilo aqui, hein? Agora é a época daqueles bichinhos de luz. De luz, é. E aí a gente falou, não vamos ter delivery, não vamos ter delivery, não vamos ter delivery. Mas aí, não, se aí você começou a trabalhava. aparecer o cliente do balcão. Tá. O cara fala, não, eu vim só buscar uma pizza. Ah, legal. Aí falou, putz, e agora, né? Aí a gente tinha umas caixas menores, que era pra quando o cara não comia a pizza inteira, eu levava. Aí eu falava, ó, não tenho embalagem. Aí o cara, pô, mas eu vim comprar, você não vende? Aí a gente começou a ter a pizza de balcão. A gente falava que não fazia delivery, porque não queria garantir que ia chegar legal. qualidade. Então o cara que viesse e buscasse e corresse pra casa dele, né? Mas Tá. você teve que se render, amigão. E depois chegou uma hora que não teve Que você como, tinha aí que rentabilizar, né? não só rentabilizar, mas também a gente viu que tinha um mercado ali Uhum. e as pessoas... Tinha muita gente consciente de que o produto não chega mesmo. Sim. Então isso é muito importante. É a pessoa entender não só a pizza, mas como qualquer produto, que ele não vai chegar igual. Você sabe que eu vejo isso com o pastel. Pastel é uma coisa que no delivery é o pior. Nossa, Não existe. Mas Batata frita. não, pastel é pior. é pior. Pior é pior porque ele tem Cria-se o vapor, o vapor ali dentro. né? Perdeu a crocância. Ele não era. vai murchar, ele vai. Vai engomar, né? Só que, cara, as pessoas que gostam de pastel, elas já são conscientes do que é um pastel e não reclamam. Não. Chega aquele negócio horrível, Ela quer sentir o gosto ela do quer pastel. sentir o gosto do pastel, cara. E não a sensação do pastel Mas, em si, né? por exemplo, para requentar uma pizza, eu sempre coloco no forno ou na air fryer. Tudo bem, um pastel não tem jeito. Não. Ah, dá. Não tem. Ele nunca Nem vai. air fryer, será? Não. Eu nunca Eu, tenho. eu já fiz isso. Não, mas não fica aí. Não é igual. Mas a pizza vai você ficar consegue. melhor. A pizza você consegue. Não, mas eu compro pastel de feira e depois eu esquento à tarde. Nossa. É só botar no Não, forno. porque você quer realmente comer o pastel. Sim, exatamente, né? A pizza, a indicação que a gente sempre dá é que, como a minha pizza especificamente tem 30 centímetros, tem muita frigideira de 30 centímetros, né? Então a gente fala pro cliente colocar a pizza dentro da frigideira, tampa, fogo bem baixinho, que aí ela não perde umidade. Porque o forno é grande, vai dissipar a umidade e ela vai ficar seca. Ah, tá. E aí ele tem uma experiência um pouco mais próxima do que ela que foi é. quando ela saiu do forno. Mas em geral, assim, não tem muito milagre o delivery. Eu acho que pra nada, quase, né? Talvez coisa mais gelada. Aí tem o problema de derreter, né? O sorvete. Ferrou. Você falou pra gente que... você falou não, eu te falei também que eu fiquei sabendo que o Rogério fez teu curso e tal. Hoje teus cursos são presenciais. Sempre foram, eu nunca dei curso online, porque eu sou professor da escola da VPN. E os cursos da VPN são presenciais. Presenciais. Os online, eles são diretos lá com a fonte, direto no site lá da associação. Tudo Mas italiano. Sim. As pessoas procuram o curso porque as pessoas estão procurando VPN. E você tá lá porque você é o professor. Mas ou as pessoas procuram o curso do André Guidon?
Cara, é engraçado isso. Acontece as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. A chancela da VPN ela é muito boa, porque geralmente o professor que a VPN coloca tem a didática, tem a técnica para poder ensinar. Mas ao mesmo tempo aconteceu. Eu dei, por exemplo, um curso da VPN lá no Rio Grande do Sul. Eu fui lá e dei o primeiro. Os outros eu falei pro cara, olha, eu não consigo viajar pra cá e dar o curso, ficar muito tempo fora. Tô conseguindo nem dar o de São Paulo direito. Aí eu falei assim, vamos abrir um outro curso. Gente, Tá que tá. tá feio o negócio aqui. Vamos abrir um outro curso e tal. Aí o cara me ligou e falou, André, não vendeu. Ah, por quê? Não, porque eles me perguntavam quem ia ser o professor. Então, lá eu senti que tinha peso. Talvez aqui em São Paulo, não sei, talvez... O primeiro curso da VPN que teve aqui foi um professor que veio de lá. Lá da associação. Depois os outros começou pandemia e tal. Eu fiquei como professor do curso. Já estava meio direcionado para ser. Esse ano eu consegui dar para você ter uma ideia. Porque retomou muito forte as coisas. As duas casas eu não consegui dar mais curso. E você poderia ter o curso do André Guidon? Sim. E você não tem vontade? Cara, eu não tenho tempo. Não, tudo bem. Mas, por exemplo, criar um curso online para deixar rodando justamente... Cara, algumas pessoas me perguntaram já isso, porque falaram assim, você faz uma vez só Exato. e fica rodando. Até o Patrick uma vez me falou, ele falou, você deixa lá. Isso. Já pensei, não me aprofundei, mas já pensei. Porque, cara, é necessário... uma pessoa, como você é um dos representantes, você é o presidente do negócio, e se você quer, né, lógico que tem os cursos da própria, tem uns bichos voando, daqui a pouco ele está na minha boca. Eles estão fazendo barulho, né? Ele está na sua blusa, na sua manga, vê Tá se não tudo. aí, ó, tá tudo aqui. Daqui a pouco eu vou comer junto com o bolinho de arroz. Né? Mas eu acho, cara, que é um... Não é um nicho, eu sei. Não é um nicho, cara, mas é necessário, velho. Você tem muito conhecimento para passar que você não pode guardar só para você ou para poucas turmas. Eita. O lance mesmo é tempo, mais do que eu guardar ou não guardar. Saiu. Ah, pronto, agora. É muito lance de tempo mesmo. Porque depois que eu abri a segunda casa, assim, demanda muito tempo. É muito louco, assim. Então a gente... Eu imagino a tua vida, eu imagino. E aí a gente, assim, eu dei uma pausa, mas eu acho que ano que vem, com certeza, a gente deve dar uma retomada. As coisas devem estar mais equilibradas, de ciclo, de tudo, para poder criar algum tipo de projeto. Algumas pessoas já me falaram, já me ofereceram, já uma série de coisas. Não sei, vamos ver. Pode ser. Eu acho que é uma possibilidade, sim. Tanto porque o que aconteceu muito na pandemia foi legal, assim, que as pessoas começaram a fazer coisa em casa. Sim. E essas pessoas, elas não vão abrir pizzaria. Elas só querem melhorar a pizza para fazer para a família, para os amigos lá, tal. Raquetinha. Presta! Tá funcionando? Ih, acho que não. Cadê a pilha? Mas eu não escutou, não coisou nada. Cara, pilha. Tá com a luzinha aí. Não, mas não faz claque? É que é muito grande esse bicho. Ah, ele tá pegando. Olha, ele tá pegando fogo. Eu estou incendiando o bicho. Olha o cheiro de queimado. Agora os veganos piram. Mas, cara, eu acho, sabe o quê? Você precisa. Porque é o que você falou na pandemia, cara. Um monte de gente virou padeiro, confeiteiro, pizzaiolo, Sim. Exato. Vendia ela no condomínio, né? churrasqueiro. Eu mesmo, assim, fui me aprofundar na pandemia, porque tava louco em casa, não tinha o que fazer. Pô, vou aprender a fazer direito esse negócio aí. Tanto é que o meu forno chegou na época da pandemia. Sim. Né? E aí eu pirei no negócio. Mas precisa, cara, porque você vai chegar para mais pessoas, mesmo que você não tenha tempo do presencial, você vai chegar... A gente tá fudido aqui, isso é a verdade. Você vai chegar numa gama de pessoas que talvez seja esse o remédio do desserviço que a gente tem hoje na internet. Sim, porque através... Eu sempre falo, o cara que faz uma pizza boa em casa, ele vai lá e leva 2 amigos, um casal, a família, não sei o que, e já começa a doutrinar a galera ali do que é pizza boa. E assim, o cara não vai fazer todo final de semana.
Na empolgação no início faz, mas ele vai sempre chamar aquele mesmo casal, aquela mesma... Patrick, André, eu, na época que eu estava estudando, eu Fazia fiquei todo dia, né? 6 meses todo final de semana. Não, mas... Mas aí a gente tá falando de uma aquela- pessoa meio... Não, e aquela primeira fixação. Que toma Rivotril mas mesmo. Mas você imagina o lance assim... Ele não vai sempre chamar o mesmo Não é o integrante mesmo da amigo, família, não. mesmo amigo. Você começa a chamar várias pessoas e vai doutrinando. Exatamente. E esse cara, quando no outro final de semana, ele fala, pô, eu quero comer uma pizza, mas será que não tem uma igual do Zezinho lá, que fez a pizza pra mim? Então, isso também ajudou bastante, que a gente sentiu quando teve uma retomada de clientes no salão, a gente viu muita gente, a gente aprendeu o que era esse tipo de pizza e Na tal. pandemia, no YouTube. Sim, às vezes o cara nem comeu, mas foi na casa de um amigo que fez, ou qualquer coisa do estilo, é muito louco. Então, tanto é que assim, muitas empresas de forno de uma pizza, maceira pequena, não sei o que, os caras Cresceram na explodiram. O próprio pandemia, O Rogério é um case, pô, eu falei pra ele, é demais assim ver, porque a galera começou a ficar em casa. Como é legal que o cara que me entrega o hortifruti, ele falou assim, no começo que eu fiquei em casa também, não sei o que, ele falou, eu comecei a assistir os vídeos e tal, aí eu conheci o Rogério, o cara falou assim, Todo mundo, né? pô, que legal, aquele forninho dele, não sei o que, eu falei, cara, é isso, então, eu acho que foi um serviço muito positivo, esse lance do pessoal começar a fazer em casa. Deixa eu só entender uma coisa. A gente está falando, antes da pandemia, quanto de pizza você vendia por mês antes da pandemia? Mais ou menos. Um número... Depende do dia, né? Não, tudo bem. Um mês bom. Não, sei lá, umas 4 mil pizzas. 4 mil pizzas. 4 ou 5 mil pizzas. De 4 a 5 mil, dependendo, porque era só unidade de perdizes. Tudo bem. Que tinha... Esse é grandão, hein? Esse aí é capaz que carregue a gente lá pra fora. E aí... Ele tava levando o outro. Gente, olha isso. O que tá virando E aí a gente esse podcast? tá voltando esses números Isso agora. que eu ia falar. Mas depois da pandemia, você sentiu que explodiu mais ainda isso? Que você passou dessas 4 mil, tá vendendo sempre mais e mais e mais? Pra falar a verdade, o que acontece é que a pizzaria, ela tem um limite. Ela tem um limite. Você faz um número X de massa. Não só de massa, mas você tem Um limite de escoar. de escoar, porque assim, não é todo mundo tem fome 8h30 da noite. Cara, é incrível isso. É das entendeu? 8h30 às 9 é o gargalo pra todo mundo. Então não adianta eu produzir mais se ninguém vai pedir pizza às 6, na hora que eu abro. Ou pouca gente vai pedir. Então chega uma hora que ou você dobra a sua cozinha e dobra a equipe para poder dobrar... Só para aquele Às 8 horário, horas né? da noite. Para dobrar seu boom, ou você fala assim, não, pra É mim, isso que eu quero. pra e mim tá bom, tá 250 pizzas por noite, tá ótimo. Entendeu? E aí você trabalha tranquilo, você abre, fecha delivery, e é isso, não tem o que fazer. Porque chega um momento que não é mais você ter o produto, ter número de Vai ter a massa. qualidade para você entregar o... Exatamente. Então... E tem momentos que você precisa fechar o teu delivery na hora da operação. sim, lá no final de semana a gente abre e fecha ele em vários momentos, porque a gente prioriza o Salão. o cliente do salão. E você tá todo dia na tua operação? Em alguma das casas, praticamente, não posso falar todo dia, mas tô basicamente, 80% do tempo eu tô lá. Você fica bem quando você não tá? Fico, hoje em dia eu fico. Mas teve Desapegou? momentos que não? Não, lá no começo, quando eu comecei a ter gente lá dentro trabalhando pra mim, que eu confiava, mas não tinha aquela segurança 100%, às vezes você ficava meio... Porque é muito difícil arrumar um Meio pé funcionário, atrás. né? Que você confie. Você vai doutrinando o cara lá dentro, vai treinando, o cara vai ganhando confiança. E você era muito jovem, né? Quando você abriu o seu primeiro negócio, sua pizzaria. A Legera tem 9 anos, estamos com 43. 32 você tinha? 32. 32. Empreendendo e... Você 32 ela abriu, a gente começou um ano antes, né? estudar, Não. testar coisa? Não, alugou a casa e começou a fazer a reforma. Ah, tá. Mexer com pizza napolitana, acho que o curso que eu fiz na associação faz 16 anos atrás.
O curso que eu fiz lá na VPN, Tá. quando eu fui fazer um curso de pizza napolitana especificamente. E é um negócio E eu super já estava estudando arriscado, pizza, né? hein? Hã? E é um negócio super arriscado, né? Gastronomia, você já... Sim. Mas assim, Em quanto empreender tempo é você isso, né? teve retorno positivo? A Leger foi muito rápida, eu não posso reclamar, assim, porque como foi a primeira pizzaria a fazer só pizza napolitana especificamente e tal, gerou uma curiosidade muito grande, tanto Legal. de mídia quanto de gente. Hoje nós temos quantas em São Paulo? Afiliadas? Sim. Deixa eu ver. Tem 2 Legeras, tem a Única, tem a Napoli Centrale lá do Mercado de Pinheiros. Somos essas. E tem no interior de São Paulo, né? Tem... Em São Paulo é só isso, cara. Só... E na cidade de São Paulo, afiliados, que me vem na cabeça agora, sim. Nossa, caramba, só isso em São Tem Paulo. um cara em Ourinhos, que é bem legal. Ourinhos estamos ouvi-los. longe. Tem o cara em Campinas. Mais ou menos. Tem o... Não é Vinhedo. Nossa, agora me fugiu o nome. Indaiatuba? Não é Indaiatuba também. Que o cara fez curso, inclusive, lá na Itália, que é interior de São Paulo. Aqui em São Paulo, estado de São Paulo, deve ter umas 8. Campinas não tem nenhuma? Tem uma. Tem esse cara que... 430 é... A 430 que tá em Jundiaí, Tá. mas só aquela unidade especificamente. As outras são franquias dele. E não tem a chancela. Nenhum pediu, acho que o que tentou pediu uma vez não tá. Mas a pessoa não associa. Não, eles não podem, eles tomam... Não tô falando, mas o cliente. Acho que não, porque é longe uma Não, da mas outra. mesmo assim. Por exemplo, se você criar uma mídia boa e fizer um burburinho, falar 430, a primeira pizza. Dependendo do teu poder de mídia. Pode ser assim, os meninos lá que são os donos, eles são bem conscientes disso, então eles não usam. Eles são uns caras bem legais, assim. Eles não usam. Tem um dos donos da 430 original também tem a Lady Olive, que é... Que cidade que é? Perto de Campinas ali também. Então deve ter umas 8, pelo menos umas 8 aqui no estado de São Paulo. Tem várias no Rio Grande do Sul. Mas você concorda que é muito pouco, cara? Para a quantidade de pizzarias que nós temos em São Paulo. Mas aí volta Nossa, é naquele muito problema Pessoas lá, falando que fazem pizza napolitana. Exato. Vou começar a reparar sobre isso, porque eu nunca reparei. O que acontece é isso, assim, no final... Dessa apropriação, né? A pessoa escorrega ali, aqui, ou por desinformação, ou até por não querer ir por aquela direção. E aí quando manda... Existe muita gente que manda documentação para lá e não é aprovado. Eu vou te contar uma coisa, eu não vou citar o nome. Eu estava indo no bairro do Tatuapé, eu estava indo comer numa pizzaria de um amigo meu, que ele tinha uma pizzaria estilo Nova York, que vendia pizza em pedaço e tal. Tá. E aí foi logo depois que a pandemia acabou, né, que deu aquela relaxada, e para minha surpresa eu não encontrei ele. Cheguei no ponto, sumiu, fazia tempo que eu não ia lá, mesmo antes da pandemia e tal. E aí, cara, no caminho eu passei por uma pizzaria e tava escrito pizza napolitana. Uma pizzaria de esquina, super bonita, cara. Eu sei, minha sogra mora nessa rua. Tá. Eu sei qual que é. Não vamos falar o nome. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei, Carol, a gente passou por uma pizzaria aqui no caminho, eu bati o olho e achei a pizzaria muito bonita. Sim, ela parece um diner americano, né? Isso. E aí, vamos lá comer? Vamos experimentar tal. Cheguei lá na pizzaria, era 10h30 da noite, e aí eu perguntei para a pessoa que me recebeu na porta, vocês estão abertos? Estamos, a gente vai até meia-noite e tal, não sei o que, beleza. Sentamos, aí um lugar muito bonito, assim, tipo, tinha uma adega enorme de vinho, um lugar maravilhoso, cheio de pessoal mais velho sentado ali, tomando vinho. E eu falei, acho que eu vou comer bem, cara. Peguei o cardápio, aí tinha uma história da pizza napolitana, de longa fermentação, contou uma história, mostrou foto. Caramba, bem trabalhado Bem isso, né? trabalhado o negócio. Pedi. E aí, cara, meia hora nada, 40 40 minutos nada, 1 hora nada, Ô, louco!
Aí eu cheguei pro garçom. Eu vou comer hoje? Cheguei pro garçom e falei, amigão, eu sei que a casa parece que tá lotada, mas eu já vi que todo mundo praticamente já tá alimentado, só tem mais 3 mesas para ser alimentado. Não tô vendo delivery aqui, o que tá acontecendo? Sim. Ah não, a gente teve um probleminha na cozinha, mas tá saindo. Beleza. Vai sair mesmo, de boa, de boa. Sim, você tava... Beleza, eu faço já tava- pizza em casa, demora Não, 60 eu não falei segundos. nada. Fiquei Eu já quieto. tá- Não, mas você tava ali, Sim, né? eu tô na minha cabeça. Você sabe que faz rápido, né? Aí, Se a cara, massa tá pronta, né? o cara vem. Aí me serviu. Aí eu peguei o garfo e a faca, fui cortar, não cortava. Eu amassei o garfo louco. quebrou ali, tipo, amassou. Nossa, nem tá dura. Aí eu chamei o garçom e falei, amigão, deixa eu te perguntar uma coisa. Que hora vocês fizeram essa O massa? que aconteceu? Eu sei que vocês tiveram um problema na cozinha, eu esperei 1 hora. E assim, isso não é uma pizza nem napolitana, nem estilo napolitana, e muito menos uma pizza para vender para alguém. Aí ele pegou e falou assim, olha, sabe o que aconteceu? Acabou a massa. E o pizzaiolo acabou de bater. Eu falei, é lógico, por isso que tá dura. Eu tô comendo farinha, água e não fermentou nada. Sim, não relaxou, Eu né? tô comendo um bolacha. Falei, amigão, você me vê a conta, por favor? E eu crente... Que não ia te que cobrar, né? Que não ia me cobrar. Ah, E ele me cobrou. Eu falei, você tem certeza disso? Que situação. Ele falou, não sei o que, não sei o que lá. Eu posso não te cobrar Coca-Cola. Oi? Falei, oi? a Coca-Cola tava tudo ok. A Coca-Cola tava maravilhosa. Foi a Tava melhor, padrão, né? Foi a melhor coisa que eu comia, eu bebi aqui nesse lugar. Não, eu não sei o quê. Eu falei, então tudo bem. Beleza. Aí paguei a conta, fiquei quieto, engoli o sapo. Aí cheguei pro cara e A falei... ó, paciência tava boa nesse não, dia. não tava. Mas a Carol me fez estar, eu tenho que ficar quieto. Aí a gente tava saindo, aí eu falei, não, eu preciso voltar. Aí eu voltei, chamei o gerente, falei, cara, eu não gosto de fazer isso, mas esse daqui é meu canal no YouTube. Esse aqui é meu Instagram. E amanhã eu vou falar da tua pizzaria. Você tem certeza disso? Aí o cara falou, não, eu vou te devolver o dinheiro. Falei, não, eu não quero. Porque se eu não falasse isso, você ia me cobrar do mesmo jeito. Como cobrou. Você tá com medo do que eu vou Você falar. falou? Não falei. Não. Não, eu sei, Não mas você precisa. deu aquele medinho. Sim, mas o cara deve ter fechado, né? Cara, Cara, é o mas que eu você- falo. mas- A massa acaba? Acaba. Não é Eu mais fecho a fácil você pizzaria. chegar pra mim e falar assim, olha, infelizmente, acabou. Não tenho como te Não servir tem como hoje. servir hoje. Eu Te voltaria fez lá esperar outra uma vez. hora. Fala, pô, deve ser boa, né? Acabou. né? Exato, eu voltaria lá outra vez. Agora, mesquinharia da pessoa ter que fazer massa pra atender mais 3 mesas? É, Porra, ridículo, né, não, velho? absurdo. Acontece. Qualidade, nossa. e a Acontece, qualidade? as coisas acabam, Cara, restaurante. As pessoas acham que não, mas acaba. Acaba. Nada é eterno. É. Pode acabar. Sim, sim. E amém se Já acabar. aconteceu no seu salão O que? Pizza? de você não conseguir servir? Nossa, dá sold out direto. Nossa, era uma coisa assim. Lá no começo, então, era muito comum. É que porque- você não sabe o que vai acontecer, né? Você não tá acostumado, né? Nossa, dava. E sem delivery, nada. O negócio chegava uma E hora. antes você vender tudo do que ficar sobrando, né, também. Exato. E assim, a gente tinha até um negócio que a gente colocava lá, sold out, não vem hoje, vem amanhã, né, no Instagram. Aí o pessoal começou a comentar que a gente tava... Super valorizando. Não, esnobando, É. que vendia tudo. Aí eu falei, você quer saber? Que se dane agora, eu não vou colocar o cara que tem com a cara na porta. É. Mas você fica preocupado? Você tem essa preocupação, André? O quê? Com o que as pessoas ficam falando? Tipo, Não, você acha que você tava sendo snob? Não, eu tava sendo... Você tá querendo fazer um serviço pro cara Tá, pra ele mas não ter assim, que ir até começou lá. algumas pessoas a falar, e eu falei com o meu sócio, falei, porra, se a gente tá fazendo um serviço pro cara... Então, mas você não tava, Não sair de casa, bater com a cara na porta você não aqui. tava tranquilo na tua Tava. cabeça? E você fez amém porque meia dúzia falaram? Não, porque a gente chegou a um consenso e falou assim, cara, é melhor o cara vir até a porta aqui, às vezes dar um voucher, alguma coisa de uma sobremesa pra ele voltar no dia seguinte, É, legal. também entendeu? tem essa. Do que a gente falar assim,
ó, não tem, vai embora, ou na internet o cara vai ficar escrevendo, que não era meia dúzia, o pessoal ficava mandando mensagem, tal, ficava... Então a gente falou, pô, acho que tem como contornar isso para um lado positivo. E foi assim que a gente encontrou. Hoje a gente não escreve nada, acontece de vez em quando ainda, mas hoje tem tudo uma programação muito maior, tem tudo uma visão histórica, né, de quanto você produz muito maior. Mas o primeiro ano e meio, assim, 2 anos... Sofreu um pouco, né? Cara, acabava bastante, assim. Primeiro que nem as pessoas que forneciam pra gente estavam prontas pra atender tanto, né? Principalmente você trabalha com pequenos produtores, né? Exatamente. Então você pega 2014, eu ganhei um campeonato lá em Nápoles com o melhor pizzaiolo estrangeiro. Você foi lá pro campeonato? Eu fui pro campeonato. E aí, cheguei lá, tinha que fazer uma marguerita e uma criação. E aí fiz tal. Tá no teu cardápio a pizza Tá, vencedora? então, a pizza, quando eu voltei e a mídia soltou, o Brasil é campeão, tal, não sei o Ribeirinho, blá, blá. Cara, aquela pizza, assim... Não, e eu falava pro meu charcuteiro, cara, pelo amor de Deus, faz mais linguiça. Ele falou, André... Não tem como, não tem tô no limite. Não tem como, e assim, a gente começou a limitar quantas podia ser vendida por mesa. Explicava, falava, ó, gente, senão o pessoal vem, eu não consigo servir, o pessoal não entendia. E aí depois o cara começou a aumentar a produção. É uma das pizzas mais vendidas até hoje. E do que foi a tua pizza? Ela chama La Divina Comédia. Ah, que legal. Ela é uma pizza branca, né? Sem molho. Bianca. E ela é uma pizza que vai uma linguiça curada, picante, que ela é cortada em um brunoise bem pequenininho. Tá. E ela vai cebola roxa caramelizada, mas em pétalas, próvola defumada e um pouco de mussarela de búfala, parmesão e umas folhas de manjericão. Então ela tem vários contrastes, tem defumado, tem doce, tem picante, tem o salgadinho do queijo parmesão e tal. Então ela é meio que um umami assim na boca. Ela tem tudo que precisa para aguçar o... Exatamente. E aí até hoje é muito pedida. E o nome dela é legal, né? Porque Sim. eu ganhei esse campeonato numa praça lá em Nápoles, que é a Piazza Dante Alighieri. E qual é o nome da pizza? Eu só queria a pizza, não tinha nome. E aí eu conversando com hoje ela é uma amiga, assim, ela virou até esposa de um grande amigo meu lá de Nápoles. Eles se conheceram nesse evento. E ela falou, pô, você tá aqui na Piazza Dante? Pega uma coisa do Céu e Inferno, desse lance doce, picante, não sei o que. Ela põe lá Divina Comédia, ela que batizou a Nancy. E ela que deu esse nome, putz, o nome foi super bem, assim. Porque não tinha nome, a gente criava, aí o pessoal perguntava qual é o nome. Aí Não tem. te dava um puta nó na cabeça, né? Pensei em tudo, menos no nome. Menos né? nome, né? E você falou da mídia e tudo mais, vocês trabalham hoje com assessoria de imprensa? A gente trabalha pontualmente. Tá. Quando aniversário... Foi algo mais orgânico que aconteceu com vocês? Muito, muito orgânico. A legal. mídia era, acho que 90% orgânico e uns 10% um pouco de trabalho que a gente fez focado Pontual. Pontual, E pro pessoal te encontrar, André, como é que faz? Conta lá pra essa câmera aqui. Bom, da pizzaria é @Leggera Pizza Napoletana com E. E o meu pessoal é @André Guidon, tudo junto. E da VPN? Da VPN é Pizza Napoletana Verati, @Pizza Napoletana Verati. E tem a da Delegação Brasil, que é @AVPN_Brasil. É muita coisa, hein? Porra, Legal. Já acabou? Acabou. Triste. Acabou, Falei a gente pelos tá aqui, cotovelos ó. aqui, né? Porra, A gente tá aqui só Olha, desviando dos pterodáctilos. Eu vou falar uma coisa, se você aí curtiu e quiser a versão número 2 com o André Guidon aqui, cara, mas você tem que deixar muita curtida. Muitos comentários. Aqui Muitos comentários. Gostei demais, você gostou? também, gostei. Matou os mitos? Cara, você explicou bastante coisa. Espero que Foi sim. bem. Eu curti bastante. Porque agora, bom. agora quando eu ver nego falando abobrinha, eu vou falar, assiste aqui, Não, ó. não. Assiste Peraí, aqui, ó. que eu trouxe o presidente da Assiste VPN. aqui, ó. É É isso, isso. gente. Gente, se vocês gostaram desse papo aqui com o André Guidon, por que você não se inscreve aqui no canal, ativa o sininho? Isso que aí. tem sempre muito bate-papo legal, muita gente legal que já passou e que vai passar aqui pela nossa mesa. Queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em
em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também, ó, o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? Fiquem com Deus. Até mais. Até. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.